Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast. Eu sou o Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras. Vamos iniciar mais um bate-papo aqui, sob o patrocínio das empresas do grupo Devec e Passione, dos nossos irmãos Gentil e Felipe Passione, aos quais agradecemos imensamente. Bem, hoje nós trouxemos aqui o nosso querido irmão Cícero Barbosa dos Santos. Acho que a primeira vez que o Cícero veio, não estava ainda empossado, né? Estava. Já estava? Já estava, recentemente empossado. Recentemente empossado. Bom, o Cícero foi empossado na nossa academia como um novo acadêmico, né, do nosso sodalício, e nós convidamos o Cícero novamente para um bate-papo. Como temos feito nas últimas gravações, a gente sempre está pensando agora em eleger um tema para a gente conversar um pouco, debater um pouco, né? E como entendemos, né, que somos livre pensadores, né, Sim, Cícero? certamente. A gente trouxe um tema para hoje que é um tema, vamos dizer assim, talvez tabu para uma boa parte dos nossos irmãos. É conversar um pouquinho sobre os landmarks da ordem, né? Que é um tema bastante controverso. A gente percebe que muitos irmãos entram na ordem maçônica, via de regra, nas lojas, de um modo geral, quase nas lojas aqui latino-americanas, se utilizam os landmarks de Albert Mackay, e acabam entendendo que praticamente só existem esses landmarks, é como se eles fossem lá, digamos, a tábua lá que Moisés recebeu com os 10 mandamentos, que são, digamos, afirmações absolutamente imutáveis. E tratar desse tema, para alguns, né, o pessoal nem gosta muito de discutir isso. Então, vamos começar por aí. Cícero, se você quiser primeiro cumprimentar o pessoal e já iniciar um pouco o tema, fica à vontade. Eu não sei se isso é um convite ou um desafio, na verdade, né? Porque eu diria para você que esse é um dos temas mais espinhosos, sem dúvida, que nós temos dentro da maçonaria, porque nós temos, de um lado, o tradicionalismo, o conservadorismo, que diz que é uma tábua de salvação para a maçonaria obedecer os landmarks, e pela questão deles serem imutáveis, né, inalteráveis, segundo o próprio Mackay diz, eles são a base e a essência da maçonaria, e muitos dizem que sem eles a maçonaria não existiria. Então é uma luta intestina, é rasgar as entranhas, adentrar um tema que é tido como muito caro para muitos irmãos e como um tabu que precisa ser enfrentado por outros. Então, diria para você que, como advogado que não foge a uma boa peleja, eu estou aqui pronto para apontar os meus pontos de vista, trazer para vocês as minhas opiniões, e que vamos deixar bem claro que são opiniões, portanto, minhas opiniões, e que não terem nenhum problema em ser contestado, contrarrazoado sobre essas posições. Mas serão posições que eu digo para você sem qualquer medo, baseadas em estudos, reflexões e meus entendimentos sobre a ordem maçônica de uma forma geral. Então vamos aos landmarks. Vamos aos landmarks. Então, eu penso que, apesar do tema ser um pouco, digamos, não sei se seria isso, espinhoso, mas é sempre interessante a gente tocar nesses temas, discutir um pouco, porque eu penso que a nossa discussão, não obstante ela possa ser contestada, complementada, e outros irmãos podem oferecer outros subsídios, talvez melhores do que o que vamos colocar aqui, mas são contribuições para o debate, né, que eu acho que é extremamente importante para o crescimento de nós todos dentro da ordem. Então, depois o Cícero vai complementando, né?
Por exemplo, vamos pegar um tema. Eu vejo que tem muitos irmãos na ordem que acham que, por exemplo, essa compilação de 25 landmarks de Albert Mackay é uma determinação, por exemplo, da Grande Loja Unida da Inglaterra. Sim. Existe essa confusão. Existe. Né? Diríamos que é um grande equívoco. É um grande equívoco. Na verdade, peguei alguns dados que a gente estava conversando um pouquinho. Em 1721, né, que George Pine aparece pela primeira vez essa terminologia landmark. Na verdade, a Grande Loja Unida da Inglaterra não estabelece nenhum. Lá tem um conjunto das obrigações, os regulamentos gerais, os critérios para reconhecimento, etc. Mas não há nenhuma compilação de landmark que seja, digamos, proposta, né, pela Grande Loja. E queria levantar aqui que existe uma compilação, várias compilações. Eu peguei um pouquinho as principais, só para a gente se situar um pouquinho. Albert e Galantin Mackay são esse que nós mais conhecemos, adotado pelas nossas potências, né? São 25 landmarks. Perfeito. Albert Pike, são apenas 5. Veja que interessante, de 25 para 5. Não sei se Findel, ou Findel, não sei como é que é a pronúncia exata, Joseph Gabriel Findel, um alemão, são 9. Hubert Grant, 52, mas considera-se na literatura que foram estabelecidos sem muitos critérios, então, digamos, não se leva muito em conta. Berthelon, um francês, com 6, e Nathan Roscoe Pound, com 9. Né? Então, vamos começar talvez pelos de Mackay, que é o que... Vamos dar uma pincelada lá no começo disso. George Pine, quando ele... Na segunda gestão dele, como grão-mestre, né, da Grande Loja da Inglaterra, na época era a Grande Loja da Inglaterra, que ainda não era Glue. Grande Loja da Inglaterra e Westminster. Então ele fez uma compilação das velhas regras, dos regulamentos maçônicos que existiam até então, e fazendo essa compilação, ele pediu que fossem inseridas nas constituições da Grande Loja. E lá ele cita, ao final, que aqueles princípios, aqueles regulamentos, poderiam ser alterados pela potência que assim entendesse adequado e adaptado, desde que se preservasse os landmarks. Então perceba que não são aqueles landmarks como nós os conhecemos hoje. Os landmarks eram, quando ele se refere, no meu entendimento, desde que se preserva os landmarks, são aqueles marcos essenciais da existência da maçonaria, que estavam ali inseridos também nas old charges, nas velhas regras que existiam até então. E assim foram inseridos. Mas quando forem inseridos, é importante nós termos em mente o seguinte: a Grande Loja da Inglaterra não trata landmarks como algo imutável, inalterável. Não existe para a Grande Loja. Existe todo um regramento estabelecido nas constituições, e lá está bem claro que são regras que devem ser seguidas pela maçonaria, que assim entender aplicá-las, que são as old charges, as velhas regras. Então é importante nós termos em mente que não existe landmark pré-determinado pela Grande Loja da Inglaterra, como você disse, que muitos irmãos entendem, não. Foi uma compilação das velhos regramentos inseridos na Constituição para a Grande Loja da Inglaterra de então, que depois não foram transformados em landmarks. Apenas existe a referência. Então esse aspecto histórico é importante, e depois é importante nós também termos assim, e dentro de uma perspectiva, que os landmarks, como você acabou de se referir, são compilações, e existem aí, segundo os estudiosos, mais de 16 compilações de landmarks. Você citou algumas delas, que foram elaboradas de acordo com os interesses sociopolíticos e sociais de quem os fez. Exatamente. E com Mackay não foi diferente. Não vamos esquecer que os landmarks são ali de 1856, 57, né? Até fazendo um complemento, né? Porque é interessante a gente fazer essa comparação. Por favor. O George Pine cita originalmente esse termo landmark, parece que foi o primeiro a citar esse termo. Foi a primeira referência ao termo. Em 1721, segundo a pesquisa que eu fiz, né?
Aí nós vamos perceber que os landmarks, por exemplo, de Albert Mackay, são mais ou menos de 1850. 56, 57. Aí a pesquisa diz aqui 58 ou 60, mais ou menos. Bom, de qualquer forma, certo. Observe que tem mais de 100 anos. Sim. O surgimento dessa compilação. De Albert Pike, eu não tenho a data exata, mas ele foi mais ou menos contemporâneo de Mackay, porque Mackay nasceu em 1807 e Albert Pike em 1809. Os dois são americanos, né, e faleceram também. Me permita uma parte aí. Pois não. Eles eram amigos. Inclusive, consta a história que Mackay trouxe Albert Pike, que era um praticante do rito de York, para ser um praticante do rito escocês antigo e aceito. Esse dado eu não tinha. Não. Se você pesquisar mais a história dos dois, eles eram amigos íntimos, eles conviviam entre eles. Mackay trouxe Pike, e Pike, em 1855, começou a reescrever os rituais maçônicos do rito escocês antigo e aceito. Todos os rituais. E ele fez de uma forma, assim, citando aqui elementos históricos, né, ele fez de uma forma tão rápida que em 2 anos ele concluiu a reforma de todos os rituais do rito escocês antigo e aceito, inclusive dos filosóficos. De forma que até pediram para ele segurar um pouco, ter um pouco mais de calma, porque estava tudo muito rápido e tinha o medo dele ter sido assodado com toda essa construção que ele fez. Então, Pike reescreveu os rituais em 1855 e logo depois Mackay apresentou no livro dele, com a jurisprudência maçônica, se a memória não me falha, não sei se você está aí, ele apresentou os 25 landmarks, que Pike discorda da existência dessa configuração como algo inalterável e imutável. Pike nunca concordou com essa composição e compilação. De Mackay. É importante dizermos que foi uma compilação. Compilação, exatamente. Não foi que ele escreveu. Ele era um estudioso da maçonaria, era um médico, que foi médico durante 20 anos, depois se aposentou e se dedicou praticamente só à maçonaria. Ele tem uma obra espetacular sobre maçonaria, é um estudioso profundo da maçonaria, e ele entendeu, dentro de um contexto sociopolítico histórico, que as lojas maçônicas necessitavam de ter um norte. Então, quando Mackay trouxe os 25 landmarks que são adotados pelas nossas potências hoje, ele, quando os compilou, se você ler os landmarks de uma forma mais minuciosa e peculiar, você vai entender que são landmarks de natureza administrativa, regras de convivência, estrutura de comportamento do grão-mestre. Que não precisariam estar como landmark. Né? Perceba que não são princípios. O Pike, inclusive, ele defendia que os landmarks tinham que ser o que ele considerava, assim, digamos, entre aspas, né, verdades, digamos, imemoriais, que não tivesse, inclusive, uma autoria. Né? E você vê que os landmarks de Albert Pike, vou trazer aqui para os irmãos, deixa eu ver se eu consigo tê-los aqui, para a gente fazer uma breve comparação, porque eu acho que a grande maioria dos nossos irmãos de ordem aqui no Brasil, obviamente, seguem pelas nossas potências os landmarks de Mackay. Os de Albert Pike, 5. O primeiro, as necessidades dos maçons reunirem-se em lojas. Está de acordo com um dos de Mackay também. O governo de cada loja por um venerável mestre e 2 vigilantes. A crença no grande arquiteto do universo e numa vida futura. Esse é um dogma, né? Esse é um dogma, exatamente. Os 12 anteriores não são dogmas, são regras administrativas. A cobertura dos trabalhos da loja. Regra administrativa. Regra administrativa. A proibição da divulgação dos segredos da maçonaria, ou seja, o sigilo maçônico. Regra administrativa. E só. Você percebeu que nós temos um dogma. Nós temos 2 dogmas aí que foram replicados por Mackay. A obrigação da crença no grande arquiteto do universo e numa vida futura. E não vamos esquecer que ambos, tanto Mackay quanto Pike, eram protestantes. Eles tinham essa formação protestante. E aí quando eu vou trazer um elemento interessante aqui,
que às vezes se aborda pouco por medo de se abordar. Mas nós temos que entender esse contexto. No nosso landmark está escrito o seguinte: você tem que acreditar no grande arquiteto do universo. Percebeu a singularidade que tem aí? Porque se você for buscar a história da maçonaria dos pensadores franceses, por exemplo, que foi uma discussão lá no Congresso de Lausanne muito acalorada, que lá no Congresso de Lausanne de 1875, os ingleses e os franceses tiveram um conflito muito grande com relação ao conceito de Deus, grande arquiteto do universo, e o conceito de uma fonte criadora, de uma luz original de tudo isso. Então, quando você coloca lá, eu acredito no grande arquiteto, acreditar no grande arquiteto do universo, você praticamente está dizendo acreditar em Deus. Então você tem a singularidade de um ser supremo a quem você deve acreditar para fazer parte da associação maçônica. Mas se você pegar um princípio deísta, por exemplo, que acredita em Deus, mas não como uma singularidade, mas um princípio criador, que criou o universo e a partir daí o universo se projetou e é o que é hoje, então você já tem um primeiro conflito entre acreditar em Deus e no princípio criador. Então, quando você fala no grande arquiteto, você está singularizando. É naquele Deus judaico-cristão. Quando o certo seria acreditar em um princípio criador. Porque se você considerar que nós temos outros irmãos que acreditam, que são deístas, que acreditam no princípio criador, mas não necessariamente na singularidade de Deus, como é na religião judaico-cristã, você passa a ter um primeiro conflito aí. E isso é um dogma, né? Você tem que acreditar em Deus como Ele é, e não no princípio criador. Aí vem a discussão, mas Deus não é o princípio criador? Não. Aí eu recomendo que busquem o conceito de teísmo e deísmo, que são dois conceitos. Um diz que Deus criou e é tudo, e outro diz que Deus é o princípio criador que a tudo gerou, né? Então, mas aí é um dogma maçônico, e é um dogma de natureza judaico-cristã. Como é aquele dogma, aquela regra que diz que você tem que ter o livro da lei, não é? Então você tem que ter o livro da lei. Mas e, por exemplo, o irmão que é espírita, que não segue um livro da lei? Ou um irmão que adota uma religião que não tem um livro da lei? Porque não vamos esquecer que o livro é de origem judaico-cristã, que é a origem da maçonaria. Tanto da maçonaria europeia, quanto aqui da maçonaria latino-americana, né? E de outros. Então só trouxe essa conexão para nós entendermos assim, as questões que podem ser discutidas profundamente e longamente. Mas agora, pode continuar, desculpa se eu tirei o foco. Não, eu acho que nós podemos, dentro do tema aí dos landmarks, né? Eu acho que a gente pode... Eu acabei discutindo um landmark específico. Não, né? Navegar um pouquinho, né? Mas eu queria... por exemplo, vamos fazer uma comparação de Mackay que não tem no de Pike. Qualificações de um candidato, o 18. Que seja ele um homem que não tenha defeito físico, nascido livre e maior de idade. Maior de idade, acho que... Tranquilo, né? É tranquilo, é uma questão de amadurecimento e tal. Etc, né? Nascido livre. Aí ele tem a conexão com o de Mackay, que acrescentou a mulher. Porque no de Mackay fala que... Não, esse é o 18 de Mackay. Você está falando... É o 18 de Mackay, porque eu estou dizendo que o de Pike não tem essa... Você falou Pike, eu entendi que era de Pike. Eu queria fazer essa comparação, porque o Pike não faz essa citação do homem livre, a questão do defeito físico, né? Essa questão do defeito físico, por exemplo, hoje é meio complexa. Eu vou te trazer um contexto histórico, porque eu até falei, eu estava fazendo uma palestra esses dias, como eu te disse, um irmão, e o irmão me trouxe essa questão, que é uma questão muito delicada. Por que a mulher não é aceita na maçonaria, né? Então, assim, só para trazer uma conexão histórica. Eu falei para ele que eu não estava me posicionando, apenas trazendo conexão histórica. Nós estamos falando de uma compilação de 1856, 57, 58, de regramentos muito antigos, que são os regramentos. Embora Mackay os tenha
publicado naquele período, ele já tem uma referência Claro, histórica uma muito referência mais histórica. imemorial, como diz, né? Sim. Se você imaginar, historicamente, este landmark, perceba, a mulher na antiguidade não era considerada cidadão. Até pouco tempo atrás, a gente falando aqui de 1900, a mulher sequer votava. Sequer votava. Sequer votava. Exatamente. A mulher era um ser que vivia, um indivíduo que vivia exclusivamente dentro de casa e para a família. Escravos não votavam, escravos não eram cidadãos, eram objetos. Eram objetos. E pessoas com deficiência física não eram aceitas na sociedade porque basta você fazer uma pesquisa muito superficial que vai entender que numa sociedade do século XVIII, XIX e início do XX, as pessoas que nasciam com deficiência física eram alijadas da sociedade e levadas inclusive para asilos. Para manicômios. Exatamente. Os pais rejeitavam. E por que então essa negação? Porque quando esses landmarks foram pensados, estruturados e constituídos, nós vivíamos numa sociedade em que a mulher não participava da sociedade, o escravo tampouco, e muito menos o com deficiência física. E por quê? Era uma sociedade que estava estabelecendo as suas bases territoriais. Os homens precisavam ir para a guerra. Os homens, mesmo os maçons das guildas, quando tinha guerra entre os seus países, seus estados, eles largavam os seus trabalhos e iam para a guerra. Eu vou deixar aqui a recomendação para os irmãos, se querem saber como é que funcionava esse elemento guilda e esse elemento social que eu falei, assistam a Virgem del Mar. Ela é um seriado que tem na Netflix que traz a conexão das guildas com todo esse histórico que eu estou falando para vocês. Mas muito bem, e aí imagine você que essas pessoas, a maçonaria era um braço da sociedade e participavam, os homens participavam de guerras, de estabelecimento de fronteiras, né? Da política. Então esses elementos não tinham por que fazerem parte de uma associação como era a daquele século que foi pensado esse landmark. Então, se nós colocarmos este landmark dentro do seu contexto histórico, ele tem razão de ser. Mas convenhamos, né? Nós estamos no século XXI. Então, e aí é que eu chamo a atenção para esse fato. Por exemplo, o 18, né, que fala isso, qualificações de um candidato, então, que ele seja homem, então, obviamente, a mulher já está excluída. E até lembrando que no início da maçonaria, por exemplo, especulativa na Inglaterra, as reuniões eram em tavernas, que não eram locais, digamos, das mulheres de bem. Eram lojas, mas não eram templos, como nós conhecemos hoje. E não eram locais que a mulher, então, frequentava. Exatamente. Então, todas essas questões históricas têm que ser colocadas. Agora, é interessante que, por exemplo, os landmarks de Albert Pike não cita essa condição. Não. Eu entendo que os landmarks, que Pike, ele já tinha essa sensibilidade muito mais apurada que Mackay. Agora, também, ainda dentro de um contexto histórico, irmão Rubens, a maçonaria no século XIX, começo do século XIX, até começo do século XX, quando foi, mesmo depois de estabelecida a Grande Loja da Inglaterra, em 1717, na maçonaria existia a prática atabalhoada de ritualística. Cada loja tinha a sua forma de pensar o ritual, cada loja aplicava a ritualística de uma forma diferente. Se você pegar, por exemplo, aí, muito rapidamente falando aqui, você pega os graus filosóficos, nós temos lá que eles começaram com 10 graus, 25 graus, que é a loja de Eredon, que criou os 25 graus, e depois dos 25 graus, aí jogaram mais 8 graus, que até hoje os historiadores não sabem porquê. E em 1801 se criou o Supremo Conselho da Maçonaria, que um dia a gente oportunamente pode falar sobre isso. Então tudo era feito sem um pré-regramento, sem um comportamento. As pessoas, por exemplo, eu fiz certa vez um trabalho sobre aventais, e as pessoas, cada um fazia o seu avental do jeito que queriam, do objeto, da forma que queriam, com o tecido que queriam. Alguns penduravam penduricalhos de ouro para ostentar a sua riqueza e tudo mais. Isso só foi estabelecido, se a memória não me falha, no Congresso de Lausanne, que é o que eu acabei de falar, que se estabeleceu tamanho, diâmetro e forma
em 1875. Então perceba, a gente está falando já depois de Mackay, então perceba que a maçonaria vivia um caos organizacional muito grande. Então eu sempre olhei para esses landmarks como um regramento de alguém que olhava para este quadro totalmente caótico e disse, olha, nós temos que pôr ordem nisso. Tanto é que, se você ler, como eu disse, a maioria desses landmarks são todos regramentos administrativos. Como a loja tem que ter tem que ter o venerável o grão-mestre tem prerrogativa disso, prerrogativa daquilo, são os 8 só de prerrogativa. Então você pode ver que são regramentos administrativos. E só um dogma, acreditar no grande arquiteto do universo e na vida pós-morte. Então só o resto é tudo administrativo, porque se praticava uma maçonaria caótica organizacionalmente. Então Mackay teve uma boa intenção, como o grande estudioso que ele era, ele criou. Mas nós não podemos entender, nós não podemos pegar um contexto histórico, sociopolítico histórico de uma época, século XIX e XX, e achar que ela ainda é relevante para este momento. Eu diria que a questão do princípio e do dogma de acreditar, porque se é uma associação que se criou a partir do credo, no grande arquiteto do universo, seja ele princípio criador, seja ele deísta ou teísta, princípio criador ou Deus, ela já estabeleceu o dogma maior dela. Então quem quiser vir, que venha sobre este dogma. Agora todo o resto é tudo administrativo e é tudo referência sociopolítica da época que foram criados. E não cabe agora, eu acho que a maioria absoluta deles não caberiam. Não Me desculpe os que discordam, hein? Mas é apenas uma opinião. Não, inclusive, a gente daí percebe que o 25º, inclusive, de Mackay eu estava contando para você que eu estava lendo alguns artigos esses dias, porque a gente tinha combinado mais ou menos o tema, e o irmão que discorria lá no artigo, ele dizia assim, mas será que Albert Mackay foi ungido por Deus? Escreveu os 25 e colocar no último, olha, são imutáveis, né? Então, eu penso o seguinte, como disse de início, nós, como os livres pensadores, tal, eu acho que é perfeitamente adequado, as nossas potências, as nossas obediências adotam o de Mackay, mas o debate é saudável. E eu penso que, tantos séculos depois, não é possível que a gente não possa... E quando a gente defende digamos, a adequação, a modernização, não é abandonar aqueles que são os nossos pilares, os nossos princípios básicos, né? Quer dizer, fazer uma adequação à nossa época sem perder a espinha dorsal, a nossa essência, né? Eu diria que esse é o graal da maçonaria. É a nossa busca infinita. Se modernizar para ser atrativo para uma nova sociedade, sem perder a essência clássica da maçonaria. Esse é o nosso graal, é a nossa eterna busca. E vai ser difícil, porque nós vamos ter que romper muito conservadorismo, muitos paradigmas. Quando eu falava até um tempo atrás sobre landmark, o irmão falou o seguinte, mas a maçonaria sem os landmarks não existe. Se começar a mexer, a maçonaria acaba. Não. Não. Conversávamos até agora há pouco, né, que nós temos aí lojas americanas, onde são praticados vários landmarks de forma distinta. No estudo que eu li, a loja de Virgínia, por exemplo, a grande loja de Virgínia, pratica 7 landmarks. Kendrick, 52, se a memória não me falha. Existem landmarks estabelecidos... em quantidades de acordo com o interesse. Parece-me que a Colômbia também tem um número X criado, né, pela própria, não sei se grande loja. Então, nós temos que entender que os landmarks, eles são uma adequação à situação sociopolítica da maçonaria naquele momento em que eles são criados e praticados. Agora, eu vou trazer uma observação como advogado, que eu disse para você, sobre o 25º landmark de Mackay. Mackay não diz que aqueles landmarks são definitivos e só eles devem existir. Se você ler com cuidado, ele diz que aqueles 24 landmarks anteriores, aqueles não podem ser alterados, não podem ser modificados, segundo o entendimento dele, do ungido Mackay, né? Mas perceba que ele não diz que outros landmarks não podem ser
criados usados. Ele não diz isso. É. Ele apenas diz que aqui ele entendeu que aqueles 24 antecedentes, exclusivamente aqueles, e está muito claro na redação, não podem ser alterados, porque eles são imutáveis, etc, etc. Ele fala exclusivamente que os landmarks anteriores. Então isso quer dizer que você, numa potência regular, ela pode praticar os 25 landmarks, os 24, 25 de Mackay e trazer mais outros landmarks, porque Mackay não diz que eles são proibidos. A prática de outros são proibidos. É importante ter isso em perspectiva, porque ninguém observa isso. Esse é um olhar de advogado, de jurista. Eu fui olhar e ele fala daqueles, especificamente daqueles. Então é muito como você tratar isso, né? É definitivo, é inalterável? E a inserção da mulher? E hoje nós vivemos uma maçonaria especulativa. Isso quer dizer que o intelecto do homem é o mais importante do que tudo. O poder de transformação social do homem é o mais importante. Então não importa se ele tem um defeito físico aqui, um defeito físico ali, desde que ele esteja apto a fazer todos os nossos sinais, ele pode ser iniciado em qualquer loja maçônica. Não vou iniciar porque ele tem um andar claudicante, eu não vou iniciar porque ele tem um braço mais curto, mas se ele pode fazer os sinais e etc. Aliás, o que é mais importante para a maçonaria? Alguém que possa fazer os sinais ou alguém que seja efetivamente um transformador social? O que é mais importante para nós? Não, e tem casos, eu lembro de uma loja que eu visitava, que tinha lá um irmão já com muitos anos de maçonaria e que teve um problema, acho que um tumor, alguma coisa assim na garganta, e que perdeu a fala. Ele é irmão, era mestre há muitos anos. Bom, e aí, o que fazemos? Se for seguir, isso arrisca, né? Perceba que quando você é iniciado maçom, você nunca mais perde a condição de maçom. Mesmo que adormecido, mesmo que um acidente te prive dos braços, das pernas, você vai continuar sendo maçom. Bom, mas esse maçom vai poder frequentar a sua loja? Como é que você vai proibir o irmão de frequentar a loja? Ele não vai fazer os sinais, etc. Mas ele vai continuar sendo um maçom operativo, apenas não fará os sinais. Aí eu te digo assim, essa semana me perguntou um aprendiz, né? Eu tenho uns aprendizes bastante curiosos na minha loja. Irmão Cícero, se por acaso uma pessoa entra homem e no meio do caminho ele vira mulher, um transgênero. Olha que polêmica interessante. Olha para isso. Percebeu? Você pode entrar, ou então, aí o outro falou, agora vamos fazer mais uma digressão, vamos aumentar um pouco esse leque. Você inicia um homem, documento de homem. Posteriormente. Não. Você descobre que é mulher. Que é um transgênero também. É o inverso. Como é que fica? Então perceba que essa questão de homem e mulher na maçonaria ela tem que ser muito bem pensada hoje em dia. Então o irmão, ele era homem, entrou, foi iniciado como homem e depois se transformou em mulher. Aí tem dois aspectos. Vamos lá, o aspecto jurídico. Ele mudou o documento para mulher? Não mudou. Porque pode, né? Depois se você fizer a mudança de sexo, você pode mudar o nome para feminino. Mas ele só mudou o corpo. E aí ele não vai ser mais maçom? Percebam como nós estamos em mundos agora distintos. Muito mais complexo. E aí você inicia um achando que é homem, mas na verdade você vai lá e ele era mulher. E então, ele mudou o documento, é homem, mas na verdade era mulher. A maçonaria, meus irmãos, vai ter que se deparar com essas situações. Sem dúvida. Vai ter. Nós até pouco tempo atrás teve divulgação aí de um casal gay que casaram na maçonaria. Aí muita gente divulgou que a GLUE estava apoiando, a GLUE que apoiou, casou lá, a grande loja agora está apoiando casamento homossexual, etc, etc. Depois foram olhar com cuidado e verificaram que era uma potência espúria que tinha aceitado. E se descobriu depois que existem lojas só de gays na Inglaterra, por exemplo. Assim como existe só de mulheres agora, né? Sim. A gente discutia sobre a questão de mulheres. Agora não, existe há muitos séculos já lojas de femininas. Então, esse é um tema que eu estou observando um pouquinho o horário, a gente infelizmente tem que, a conversa está muito boa, mas a gente tem que fazer um corte mas já deixamos um gancho para a próxima, porque é essa questão da mulher.
Porque principalmente para os irmãos que têm essa crença, de que a grande loja da Inglaterra estabelece os landmarks, e penso até que sejam as de Mackay, né? Eu peguei um trechinho aqui que a gente estava discutindo. Não sou porque Mackay é americano, né? Foi na grande loja da Carolina do Sul. Mas tem um artigo do nosso irmão Kenny Ismail, gosto muito de ler, mas ele fala um pouquinho sobre essa questão da mulher, então ele diz assim: sobre o tema da mulher na maçonaria, a Grande Loja Unida da Inglaterra se pronunciou em 1999, no sentido de que reconhece a existência. Não, o reconhece aqui não está no sentido do reconhecimento entre as potências, como a gente entende, né? Quer dizer, reconhece que existe, né? É isso que ele quer dizer no artigo. Aí as duas questões, regularidade e reconhecimento. Mas ele vem a seguir, ele diz, ele reconhece a existência. Não quer dizer, o termo que ele está usando de reconhecimento não é nesse sentido nosso de reconhecimento entre as potências. Né? Vamos considerar assim, reconhecimento oficial, político oficial. Aí ele diz, reconhece a existência da maçonaria feminina e de que essas instituições são regulares na prática, não de origem. E assumiu também que de tempos em tempos tem realizado diálogos informais com as autoridades das grandes lojas femininas da Inglaterra sobre assuntos de interesse mútuo, né? Bom, e aí vai. E aí ele até comenta que é um sinal interessante, um sinal, digamos, positivo, né, nesse sentido, porque eu também, particularmente, penso assim hoje. Claro que muitos irmãos discordam dessa posição, mas se a gente pegar um pouco a história recente, a Michelle Bachelet, no Chile, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, Indira Gandhi, Golda Meir, bom, e tantas outras que a gente poderia citar. Quer dizer, são lideranças que estiveram à frente da Alemanha. De nações do primeiro mundo. Então, é uma contradição, né? Então, eu sempre, quando discuto um pouquinho com irmãos que têm uma posição contrária, eu pergunto assim, por que a mulher tal, não pode... Aí eu digo, olha, eu particularmente hoje acho que talvez por uma questão só de tradição, porque esse debate está posto, mais dia menos dias terá que ser enfrentado, né? Eu não tenho dúvida. Mas para a gente também não ficar muito aflito, né? Eu sempre faço essa citação, porque quando a gente vai fazer uma sindicâncias, né, para ingresso, eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Nós fomos fazer uma sindicância para ingresso na loja e junto estava um irmão nosso, o Edson Carito, né? E aí, lá pelas tantas, a esposa perguntou assim, mas por que a mulher não pode participar da maçonaria? Pergunta recorrente. Né? Recorrente. E aí, é claro, numa sindicância também é difícil você, né, fazer um debate ali. Então, ele usou uma tirada que eu achei genial. Ele falou assim, não, é porque é o seguinte, nós, homens, precisamos ser aperfeiçoados. As mulheres não. Ele encerrou Eu já conheço essa posição. O meu padrinho falava muito isso, né? Que os homens são cheios de defeitos, as mulheres já nasceram perfeitas. Mas é um tema que... eu não diria que ele será posto, ele está posto. Está posto, né? As mulheres no século XXI são intelectual, financeiramente, socialmente independentes dos Sem homens. dúvida. A maçonaria feminina já existe. Já existe. Ela é praticada há séculos, desde o século XIX, meados do século XIX, que existem lojas maçônicas. Inclusive, o Supremo Conselho de Graus Filosóficos na Inglaterra, do final do século XIX, já existem, né? Então, ela está aí, a maçonaria feminina. Bom, e por que a maçonaria... E aí, essa questão que você colocou aí, nós sempre temos que pensar o seguinte, existe a regularidade e o reconhecimento. E quando falamos em reconhecimento, é o reconhecimento oficial das grandes lojas constituídas oficialmente, que entre si se reconhecem como legítimas. Então, perceba que é um reconhecimento político. Interesse político de se reconhecer como legítimos, criar o seu nicho e se proteger e proteger os princípios da ordem. Então a maçonaria feminina ela é regular, ela já existe, pratica a maçonaria como nós a praticamos, de uma forma regular, tem os mesmos princípios, os mesmos sinais, toques e etc. Agora ela não tem, é sabido que existe.
mas oficialmente não se reconhece. As grandes lojas ainda não reconhecem oficialmente. E é por isso que existe essa ressalva. Agora, elas têm regularidades, sabe-se da existência. De prática, inclusive, né? a grande loja da Inglaterra, recentemente, convidou a grã-mestre da Saiu um artigo, saiu um inclusive, artigo sobre isso, para participar de um evento da grande loja, mas perceba, um evento aberto. Sim. Mas o fato de já fazer o convite oficialmente... Tem um significado. Tem um significado. Tem um significado. Então não há como você desvincular e dizer não vai acontecer. Já está aí. A questão é quando será feito o reconhecimento oficial, mas já existe. Tanto as femininas quanto as mistas, né? Aí entra a discussão, eu já dizia para você, nós ainda não temos maturidade no meu entendimento, nós maçons, homens, ainda temos que adquirir maturidade para conviver dentro deste ambiente masculino e feminino da maçonaria. Embora o feminino seja um elemento indissociável da maçonaria, ele está na nossa liturgia, né? Embora seja. Mas nós não temos maturidade. E já tem fraternidades que a têm. A Ordem Rosa Cruz, por exemplo, as mulheres são extremamente atuantes, convivem lado a lado com os homens, atuam ritualisticamente e socialmente. Então perceba você que é uma questão de maturidade, no meu singelo entendimento, claro. Bom, Cícero, a conversa, como os irmãos aí estão percebendo, está muito boa, a gente poderia prolongar aqui por um bom tempo. Acho que já fica o gancho para a próxima conversa, que é a mulher na maçonaria, né? Vamos fazer uma pesquisa aí mais aprofundada sobre esse tema. Nós estávamos conversando um pouquinho, até citei, que eu tinha lido em alguns documentos, que até na maçonaria operativa parece que havia uma participação da mulher, das mulheres nas guildas, né? E às vezes até na sucessão do mestre ali da guilda. Mas enfim, esse é um próximo tema, porque ele é bastante... É um tema bom, né? Extenso, interessante. Mas bom para a gente discutir. Né? Bom. E como eu falo para os irmãos, a gente não está aqui com uma defesa assim, vamos contrariar as regras que estão estabelecidas das nossas potências, que adotam os landmarks de Mackay. Não é essa a tese. A tese é: vamos refletir sobre esses temas, temas que precisam ser colocados e debatidos, e espero, né, que a nossa conversa aí sirva aí de mote para conversas nas lojas e tal, né, para a gente aprofundar um pouquinho esse tema. Eu concordo com você, irmão Rubens. O que nós trouxemos aqui foi um átimo do trabalho intelectual que tem que ser desenvolvido para isso. Nós trouxemos uma pequena parcela. E não estamos aqui para dizer para nos posicionarmos contra os landmarks, contra a mulher ou a favor da mulher. Apenas é uma discussão que ela já existe nas lojas, principalmente pelos maçons mais jovens. Eles trazem muitos desses questionamentos todos, como é imutável, como uma coisa dessa, como uma coisa daquela. Então nós temos sim que discutir sem medos. E claro, respeitando tudo que está estabelecido. Porque, como eu disse, é o nosso grau. Agora, para você encontrar o seu grau, o seu ponto de transformação, você não pode ter medo de encarar as discussões. Porque a partir delas é que as inovações chegarão. Sem dúvida. E necessariamente inovação não quer dizer romper com o passado. Não, de forma alguma. Pode ter uma conciliação maravilhosa do passado e do presente para projetar o futuro, não é isso? Projetar o futuro, exatamente. Isso. Bom, então, meus irmãos, a gente já está se despedindo, encerrando aqui esse podcast de hoje. Mais uma vez agradeço imensamente às empresas do grupo Devec Passione pelo patrocínio, né, para esse podcast da nossa academia. Aproveito sempre para convidá-los, né, os dos irmãos e cunhados e outras pessoas interessadas. Sempre no terceiro sábado de cada mês, nós nos reunimos na Academia Campinense Maçônica de Letras, na Rua Marechal Deodoro 535, a partir das 9 horas da manhã, com café da manhã, com palestras, com apresentações artístico-culturais, e os irmãos todos estão convidados. Cícero, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui, veio de São Paulo para gravar aqui com a gente, e é sempre um prazer tê-lo, porque a nossa conversa é sempre muito boa, de alto nível, né? E como eu disse, eu acho que essa é uma contribuição que nós, né, na condição de acadêmicos,
estamos oferecendo às lojas para o debate. Longe de querermos estabelecer a verdade, sim, estamos levantando a bola para o jogo iniciar, seguir, né? Para o jogo seguir. Então, eu agradeço o convite. Não devemos ter medo de enfrentar as nossas inseguranças na condição de maçons, e é assim que nós vamos evoluir. É assim que nós vamos construir a sociedade. Sem dúvida. Não é mesmo? É um tema árduo, como eu disse. Ele é intestino, é as entranhas rasgam. Mas vale a pena, né? Mas vale a pena porque fica posto. Fica posta a discussão, e que nós tenhamos contribuído com uma pequena parcela. Isso, e convidar algum irmão que tenha uma reflexão bastante já aprofundada sobre esse tema, está convidado, faz contato conosco e a gente traz aqui para um próximo tempo de estudos para continuar esse debate. E por que não um dia trazer uma mulher para dentro da maçonaria? Sem dúvida. Nossa, bicho pega. Não sei o que vamos falar de nós, né, Cícero? Mas acho que é o teu. Fica aí, fica deixa aí. Tá bom. Então, meus irmãos, até o próximo Tempo de Estudos Podcast.